Caríssimos e caríssimas, eu sou Daniel Nonato e já deixo meus parabéns e meus agradecimentos a todos os trabalhadores e todas as trabalhadoras desse nosso Brasil. E a gente começa o nosso encontro hoje desta forma. É triste ver meu homem, guerreiro, menino, com a barra do seu tempo por sobre seus ombros. Eu vejo que ele berra, eu vejo que ele sangra, a dor que tem no peito, pois ama e ama. Um homem se humilha, se castram seu sonho. Seu sonho é sua vida e vida é trabalho. E sem o seu trabalho, o homem não tem honra. E sem a sua honra, se morre, se mata. Não dá pra ser feliz. É assim mesmo, gente. Quem já passou pelo desemprego sabe como é complicado você, de repente, tá trabalhando. No meu caso, trabalhei 20 anos numa instituição e no final de tudo fui chamado numa conversa com o diretor, o supervisor, o dono, o chefe, o cidadão lá que foi escolhido lá por Deus sabe quem para liderar. E aí ele me comunicou que tinha que fazer corte de gasto e me desligou da instituição. Isso para mim foi um baque muito grande, até porque eu não trabalhava apenas no expediente, eu era pau para toda obra, todos os horários, todos os momentos, e me coloquei sempre como parte de um todo, mas a visão capitalista, a visão egoísta de alguns, não tem isso não, meu filho, manda embora, e manda embora ainda usando mentiras. Ah, não, estamos cortando gastos, quando o meu salário era o salário mais baixo da instituição, um dos mais baixos da instituição. Mas tudo bem, já passou, foi uma fase muito difícil da minha vida, aonde me senti isolado, e para completar ainda, os amigos, os canárias, que não são amigos, são canárias, que se diziam amigos, desapareceram da minha vida. E os puxa-sacos que viviam ornamentando e alisando, com todo respeito aos demais, né, as minhas desapareceram. Ontem eu estava vindo do trabalho que eu estou atualmente, olhando, olha gente, como é complicado, né? E essas pessoas, graças a Deus, sumiram da minha vida. Deus tem a forma de fazer a libertação que só você entende. Mas olhando para a realidade, chega de falar da minha vida pessoal, que a gente vai ficar chorando daqui a pouco as mágoas, por quê, né? E sem contar que recentemente eu estava num almoço, chegou um cidadão para almoçar na mesma mesa que eu, mas tem uns canárias dizendo que eu fui almoçar com canária. Mentira, não fui. Ele veio para minha mesa. Mas deixa isso para lá. A gente está vendo aí na rede social o jovem adolescente, né, Miguel Oliveira, de 14 anos, sendo missionário mirim, pastor mirim. No caso, eu estou há 15 anos no YouTube, eu fazer 15 anos dia 25, eu não consigo, aqui na rede, fazer meus vídeos chegarem a milhões, a não ser os vídeos que eu faço de leitura de tradução, chegar a 8, 10, 12 mil, ou então vídeos que eu fiz aí, institucional, né, conseguia 300 mil pessoas, mas as minhas falas não chegam a isso tudo. O cidadão cresceu no YouTube e aí agora o Conselho Tutelar determinou que ele volte a estudar, né, e que tome cuidado na sua formação. Senhores, o ministério, seja ele padre, pastor, ministro leigo, né, no caso, na minha função, a gente tem que tomar cuidado para não negligenciar a nossa vida pessoal. Outro dia, um jovem aqui na paróquia veio conversar comigo, né, porque queria ir para o seminário, quer ir para o seminário. Eu falei, vem cá, e você está estudando o quê? Ah, não, que eu vou estudar no seminário. Não pense só nisso. A gente tem que lutar e tem que trabalhar também para a nossa vida pessoal. Outro dia, conversando com um jovem que já é padre, ele falou que antes de ser padre, ele sonhava em ser médico. Hoje ele sabe que é complicado, mas, aí o mais que é bom, né? Mas ele hoje está estudando, né, independente da sua consagração, porque se um dia houver algum momento de, vamos dizer assim, de desunião, desamor, desapego do ministério, ele não fique à mercê do sistema. Porque o ministério ordenado, o ministério do pastor, ele não pode se resumir apenas a púlpito,
apenas ao altar. E o jovem aqui, Miguel Oliveira, de 14 anos, já estava sendo já celebridade. E agora, né, a rede social bloqueou, ele não pode mais postar. Tomou-se uma posição para proteger o adolescente do seu ego que cresceu, né? Alguém falou assim, mas por que não proíbe os jovens que postam lá dancinhas eróticas ou sensuais? Senhores, denuncie também, coloque isso em rede. E outra pessoa falou assim, olha, o jovem pastor foi denunciado porque estava roubando fiéis de outros pastores já graduados. Também pode ser, sendo que a gente, quando vem para a rede social, eu particularmente venho todo dia falar com vocês, temos que ter primeiro aquela proposta de paralelo, uma reflexão, uma transpiração, a partir de uma inspiração do sagrado. Bem, e a gente olha para o evangelho de hoje, Dia dos Trabalhadores e Trabalhadoras. Eu quero olhar para o texto de João, capítulo 3, versículo 31 a 36, né? Eu, que sou apenas um católico leigo, não sou membro de nenhuma congregação religiosa, não tenho a ousadia de ter um ministério ordenado. A gente vê aqui, eu sempre falava, o Evangelho, capítulo 3 de São João se envolve o discurso de Jesus com Nicodemos. Não, o discurso de Jesus com Nicodemos, o encontro, só vai até o versículo 21. Do versículo 21 em diante, aí o Valdemir que me cobrou esses dias, ele começa Jesus ir para o outro lado da Galileia, e lá os discípulos de João questionam, porque Jesus estava batizando mais do que João. E João traz para nós uma novidade que nós cristãos, em nossas igrejas, aí vai para o padre, para o pastor, para todos nós, que nós não somos os donos da mensagem. A mensagem que nós levamos, aí eu lembro de São Francisco de Assis, que fala que a mensagem que nós levamos é mais importante do que a gente. E São Francisco de Assis fala que pregue o evangelho, se necessário, use as palavras. E também, nesse período onde temos o conclave aí, onde cada um aposta em quem vai ser o Papa, né? Um vai ser o africano, outro que vai ser o argentino, o brasileiro, o japonês. Senhores, nós sempre estamos preocupados com o grau de poder e também com o grau de pessoas que vão aderir às nossas redes. Eu, particularmente, como eu falei aqui, 15 anos de YouTube, tenho algumas visualizações, 3 mil e poucos acessos, onde eu estava vendo alguns canais aí, os caras com 50 mil visualizações em um vídeo, em menos de uma hora. Eu consigo aqui, no máximo, 5, 6, 7, 100 visualizações, às vezes por semana, se bobear, desculpe, eu pagar assim. Mas a gente não pode parar, porque a gente não anuncia a gente anuncia Jesus. E anunciando Jesus, a gente tem que ter consciência que o projeto e o testemunho nosso tem que ser coerente com esse anúncio. Não adianta você ir lá, receber o grau da ordem com um montão de unção, com um montão de óleo, se não houver da tua vida um compromisso. Não adianta se batizar com um oceano de água se não houver na tua vida um compromisso com a vida. O evangelho de hoje questiona a nossa capacidade de anúncio. E João Batista coloca claramente, quem vai anunciar as coisas do alto é quem vem do alto. Voltamos ao discurso de ontem, e que Jesus nos inspire a sermos testemunhas movidas pelo Espírito Santo, não por nossa própria vontade. E eu vou parando por aqui, peço a Deus que nos abençoe e nos ajude. Vamos continuar com Gonzaguinhas. Guerreiros, eu sou Daniel Nonato. Homem também chora, menina morena, também deseja colo, palavras amenas, precisa de carinho, precisa de ternura, precisa de um abraço da própria candura. Guerreiros são pessoas tão fortes, tão frágeis. Guerreiros são meninos no fundo do peito. Precisam de um descanso, precisam de um remanso, precisam de um sono que os torne refeitos.